Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Tenho certeza que todas as vezes que nós nos reunimos diante do Senhor e todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor reserva algo para nós. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Deus vai falar com você, diga amém. Por que eu digo isso? Porque nós procuramos ser sérios com isso. Nós, como pastores, líderes dessa obra, procuramos orar. O que compartilhar, na verdade, nós temos muitas coisas, muitos materiais. Mas pesa sobre nós o temor de ouvir o Espírito de Deus, de saber aquilo que o Senhor quer falar conosco, quer falar com a igreja, para edificar, para exortar, para corrigir. E esses dias eu estive orando, fiquei sabendo dessa oportunidade, ainda em dezembro, quando o pastor, nós fizemos a última reunião, ele fez uma escala, e me escalou para ministrar hoje no dia 31. Foi bom ficar sabendo antes, mas também gera temor, porque você fica muitos dias pensando. E às vezes eu estava orando e senti algo no meu coração, falei, vou compartilhar isso. Então são muitas coisas, mas eu senti algo, um desejo no meu coração, porque eu penso que no início do ano, nós somos uma igreja que trabalhamos muito, vou falar um pouco disso em um momento da palavra, e eu acho que isso não é errado, mas nós precisamos priorizar o que é importante. Trabalhar é importante, mas isso não substitui a nossa vida de intimidade com Deus. Nós precisamos, como líderes, como servos do Senhor, como ministros do Senhor, construir um caminho de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Porque tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor vão permanecer. Diga amém por isso. Por isso eu queria que você orasse, que você pedisse a Deus, Senhor, fala comigo nessa manhã, abra os meus olhos, que eu consiga ouvir além da voz do pastor Francisco, a voz do Espírito do Senhor falando ao meu coração. Espírito de Deus, nós temos fome, nós temos sede pelo Senhor e também pela sua palavra. Por isso, Pai, abra os nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, que essas verdades possam ser transmitidas, realidades espirituais, que os meus irmãos possam ouvir a voz do Senhor, além da minha voz. Por isso, Pai, fala com eles. Ó Deus, nós liberamos o ambiente desse lugar, para ouvirmos a sua voz. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, por favor, projeta para nós também, João capítulo 15. Eu sou o pastor Francisco Vasco, pastor lá na videira do Portal. Glória a Deus. O Senhor tem nos abençoado muito naquele lugar. Fazemos parte dessa igreja que o Senhor está edificando na cidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia, João capítulo 15. Tem muita coisa para falar, então não posso perder tempo. Eu quero ler com você a partir do versículo 4. Coloca a partir do versículo 4. Eu tenho certeza que se eu fizer de repente aqui uma pergunta aos irmãos, se você gostaria de ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, eu tenho certeza que todos levantariam as suas mãos. Amém? E faz bem ao fazer isso, porque João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu louvo a Deus que o versículo não termina nesse aspecto negativo de talvez medo, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, a história na verdade continua, o Senhor contando ponto e vírgula, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Diga a vontade de Deus. Para minha vida, em todas as áreas, é que eu possa desfrutar de uma vida abundante. Então o Senhor está dizendo, tem o ladrão, ele está roubando, ele está matando e destruindo. Mas o que o Senhor veio para fazer foi nos dar vida e vida e abundância. E hoje eu quero falar a respeito disso, dessa permanência que gera frutos. Porque eu tenho certeza que você tem esse desejo de ser bem-sucedido. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que, irmãos? Muito fruto. O Senhor está dizendo: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo seja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aqui se você observar, a palavra do Senhor, nesses 6 versículos que nós acabamos de ler, a palavra permanecer aparece 11 vezes. A palavra permanecer aparece 11 vezes. E por que isso é importante? Em um certo momento, o Senhor está caminhando com os discípulos, e aqui é interessante que os discípulos começam a conversar, Jesus começa a conversar com os discípulos, e Jesus desvia a atenção dos discípulos da atividade, daquilo que é para o fazer, e ele está mostrando a importância do permanecer nele. É interessante, se você observar, em João capítulo 14, o Senhor fala da sua ida, mas que não os deixariam órfãos. No capítulo 15, Jesus fala dessa permanência. Tudo indica que ele estava preparando os seus discípulos. Era um momento de preparação. Por quê? Porque ele veio por um tempo, cumprir um propósito, e ele seria assunto aos céus. Mas ele estava procurando ensinar para os seus discípulos. O segredo de uma vida abundante, alguém pode me perguntar: pastor, o senhor disse aí que a vontade de Deus é que eu possa desfrutar de uma vida abundante. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo disso? O segredo está intimamente ligado com a sua permanência nele. E é interessante que o Senhor fala de algumas coisas que nós vamos falar aqui daqui um pouco, de permanecer na palavra, de permanecer no amor, de permanecer nele. E ele faz uma correlação: se você permanecer, você vai dar muito fruto. Mas ele diz também: se você não permanecer, você será lançado fora da vontade dele, fora do propósito dele. É comum nós vermos irmãos desejando encontrar talvez um grande profeta, alguém que o entregaria talvez uma palavra, e essa palavra seria tão espetacular que iria mudar a sua vida. Mas ao fazer isso, você está substituindo. Ao fazer isso, você está deixando de pagar um preço para construir uma vida de intimidade com Deus. Infelizmente, nós vemos irmãos assim. Ele quer encontrar com o profeta. Ele quer encontrar. Eu, na época, ainda sou jovem, na época ainda mais jovem, solteiro, eu gostava de orar com alguns irmãos, nós íamos para o monte orar. Mas eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu percebi que tinha várias pessoas que não estavam atrás de literalmente buscar a Deus como nós estávamos ali. Nós tínhamos um grupo e subimos com o violão e ministrávamos ao Senhor. E aí eu lembro, teve uma época, e aí eu estava com a rede, os irmãos falaram, nós estávamos orando pelo encontro: vamos orar, pastor, no monte? Eu falei: tá bom, vamos. Eu gosto às vezes de fazer algumas coisas novas. Eu acho que isso é importante também no aspecto da liderança. E aí eu fui, e eu me lembro que nós estávamos lá e parou um carro. O pessoal às vezes gosta disso, parou um carro. Aí a mulher falou: alguém aí ora? Aí eu falei: eu sou pastor. Ela perguntou se alguém ora. Pega mal se eu falar que eu não oro, né? Falei: ora, nós oramos também. Mas eu não estava lá com o propósito de orar pela vida de ninguém. Eu estava lá com o propósito de buscar o Senhor e também de interceder pelo encontro. Eu falei: eu sou pastor, onde eu estou? Aí os irmãos falaram: não tem, o pastor está aqui. Aí ela falou assim:
você revela? Falei, tudo depende. É estranho. Nós não estamos acostumados com isso. Você ora. Você revela? Fala, tudo depende, né? Você chegou no início, ainda não está assim ainda não. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu orei. Igual nós oramos aqui. Eu orei, Senhor, revela para ela a sua vontade. Que ela possa depender do Senhor. E ela ficou assim, na metade da oração, ela abriu o olho e ficou esperando a revelação. A revelação que era querida do tipo, talvez, digo eu para contigo, filho, vou eu nesses dias, tal. Poderoso isso, mas não consegui revelar. Mas orei, falei, Jesus, eu faço a mesma oração que um dia o Senhor fez. Faz a sua vontade na vida dela. Tem uma oração mais poderosa que essa? Faz a sua vontade. Aí ela terminou a oração, ela falou, vamos para outro, que esse aqui não revela não. Falei, vai mesmo. Eu fico pensando se talvez essa não pode ser a mentalidade, a atitude de alguns irmãos. Não quer construir um caminho de intimidade. Não quer permanecer na palavra. Só quer simplesmente encontrar um profeta poderoso, abaixar a cabeça e dizer como essa irmã, revela tudo que você tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer revelar coisas para você. Deus quer revelar coisas para você no seu quarto, no momento que você tem intimidade. Irmãos, é muito bom quando você ouve uma palavra que o irmão liberou. Eu não estou querendo proibir isso no nosso meio. Tem irmãos que têm esse dom da parte de Deus, ele fala da parte de Deus. Não queremos condenar isso, mas nada melhor que quando você vai buscar o Senhor e você ouve a voz do Espírito falando com o seu coração. Eu fico pensando, e tem irmãos às vezes que tem muitos anos que são crentes, mas nunca teve essa experiência de ouvir o Senhor. E por que não? Porque Ele quer que algo que seja rápido, Ele se recusa a pagar o preço. A nossa geração, hoje, século 21, eu estou falando isso no mundo, mas se não tomarmos cuidado, essa mentalidade influencia. Nós somos influenciados com essa mentalidade. A geração de hoje está em busca de algo que seja bom, lucrativo e, por favor, rápido. Bom, rápido e lucrativo. Aí não precisa nem de orar, isso é de Deus. Esses dias eu estava acessando a internet nós temos os nossos relatórios, aí apareceu lá, descubra como ganhar 3 mil reais em apenas 2 horas. Eu falei, é agora? 3 mil? E era uma segunda-feira, eu falei, eu tenho certeza, se eu conversar com a minha esposa na folga, ela me liberaria 2 horas para ganhar 3 mil reais. Eu falaria, amor, vou te dar metade. Nós gostamos dessa coisa, irmãos. Nós gostamos disso. Mas eu quero dizer para você hoje, com Deus não funciona dessa maneira. Ministério não se constrói com coisa que seja rápido, bom e lucrativo. Ministério se constrói com tempo. Ministério se constrói através de intimidade. Às vezes e às vezes isso acontece. Eu fico pensando, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem credibilidade, isso é fruto de um tempo. Você moraria numa casa feita em 3 dias? 3 dias. Porque você sabe que construção você tem que respeitar algumas coisas. Eu fico vendo hoje, alguém até disse esses dias, que tem um exame, você faz o exame, fica pronto em 40 minutos. Eu falo, uau, que coisa impressionante. E assim, as pessoas estão assim, até comida, irmão, quando demora mais é mais gostosa. Quantos concordam comigo? Quantos concordam comigo? Quando você come oh Deus, falar de comida uma hora dessa, mas vamos lá. Quando você come um franguinho, né? Quando você come uma comida feita no fogão a lenha, é gostoso, mas demora mais tempo. Demora muito mais tempo que você comer um missinho que nojo, ou miojo. Sabe aquela coisa, simplesmente você vai lá, aperta o botãozinho no micro-ondas, está pronto. Fico pensando que tipo de comida nós estamos servindo na nossa célula. É fogão a lenha ou micro-ondas? Coloca o esboço rapidinho, 30 segundos, está pronto! Você pode comer missinho hoje. Eu não como não. Quando eu casei com a minha esposa, ela falou que sabia fazer. Eu falei, então encerra a sua carreira hoje. Mas nem de vez em quando, falei, não, nem de vez em quando. Já comeu muito.
23 anos, agora vamos comer outras coisas. E ela aprendeu, glória a Deus. Mas tem pessoas que quer ficar, sabe, só atrás de coisas assim. Só atrás de coisas que são rápidas. Aqui Jesus está ensinando para os discípulos, permanecer. Permanecer fala de perseverança. Permanecer fala de investir tempo, de gastar tempo. Nós estamos no início do ano. É importante sermos uma igreja viva. E para sermos uma igreja viva, nós precisamos gastar tempo com Deus. Nada substitui a vida de quarto. Nada substitui esse tempo de ouvirmos a Deus. Pastor Naô disse a respeito do temor. Para mim não tem nada mais claro do que perder o temor é quando você se torna independente. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, gosto de ouvir uma pregação, e Deus falou com... O irmão estava dizendo que Deus falou com ele. Eu falei, não, Deus falou comigo também. Ele estava falando que, em algum momento, parece que no início do ministério, ele gastava mais tempo. E aí ele falou assim, aí o Senhor estava falando isso com ele, hoje você não gasta esse tanto tempo. Aí ele falou, Senhor, mas hoje eu sou responsável pela escola bíblica, eu sou responsável por isso, eu sou responsável por aquilo outro. O Senhor falou, que ele terminou de falar, o Senhor falou, não. É porque agora você já sabe fazer. Naquele tempo você não sabia. Aí você gastava mais tempo, você pedia, Senhor, me ajuda. Sabe por que às vezes nós não oramos mais? Não permanecemos mais? Porque agora nós já sabemos fazer. Não dependemos. Eu tenho uma criança de 8 e uma de 5 anos na minha casa. A de 5 depende mais. A de 8 já dependeu, agora ela já aprendeu a fazer. Nós temos que entender, se quisermos edificar uma igreja de vencedores, nós precisamos ser um povo que tem paixão no coração. Que tem esse encargo de gastar tempo na presença de Deus. Os homens estão atrás de fórmulas para o sucesso, mas Deus está interessado em relacionamentos. Descubra, eu fico pensando, já viu livros assim? Descubra como mudar seu casamento em 21 dias. Irmãos, eu estou com 10 anos de casado, e muitas coisas mudou nesses 10 anos. Aí vem alguém, escreve um livro e diz para você que em 21 dias vai mudar. Isso é fórmulas. Pode cooperar, mas não funciona assim. Descubra 21 dias para mudar o seu casamento. Não é simples assim. Mas esses livros são atrativos, por quê? Porque isso parece que você substitui sua permanência. Não, então tá bom. Se eu pegar esse livro, 21 dias já vai resolver. Por quê? Você não está querendo investir esse tempo. Não está querendo gastar esse tempo. E quando eu digo que Deus está interessado mais em relacionamento, é quando você observa a criação. Deus não criou, ao criar um homem, Deus não o colocou em uma fábrica para trabalhar. Mas Deus colocou esse homem aonde, irmãos? No jardim. E isso mostra o coração do Pai. Ele quer relacionar com seus filhos. Diga amém por isso. Então eu não vim aqui hoje falar de fórmulas, mas de princípios, de chaves que serão fundamentais. Isso está relacionado com o crescimento da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua célula, em todas as áreas da sua vida. Permaneça nele, que você vai dar muito fruto. Vira para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele. Permaneça nele e você vai gerar muitos frutos. Escute isso. Agora, o segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus. O segredo de uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Ele. É desejar mais o Senhor. E eu fico pensando que para nós como igreja hoje, o desafio da permanência, ela passa dos deveres por um relacionamento de intimidade com Deus. Ela tem que passar, irmãos. Eu não posso querer, eu fico pensando, será que tem algum momento, nessa semana orando por essa palavra, orando também pela minha vida, eu fico pensando, será que nós não estamos usando Deus? Ao invés de ser usado por Deus, o que é usar Deus? Deus, Senhor, me abençoa na minha célula. Senhor, me usa lá. Quando eu abrir, aí o Senhor pergunta, e aí? E comigo? Você veio aqui porque você está atrás de algo. A sua busca, ela tem um propósito. Você quer buscar o Senhor porque você quer que a sua palavra seja uma bênção. Nada de errado. Mas e o tempo de intimidade? E o tempo de parar? Por que eu estou, escute isso, por que eu estou falando para você que é importante você permanecer? O que sai da sua boca, antes de, na verdade, a Bíblia diz que quando a palavra ainda nem saiu,
nem foi pronunciada, Deus já conhece. Mas o que sai da boca de Deus, você não conhece. Por isso é que nós precisamos permanecer. Por isso é que nós precisamos parar para ouvir. Por isso é que nós precisamos construir esse relacionamento. Senhor, o que eu devo fazer? Às vezes nós trabalhamos. Às vezes nós gastamos tempo. Entramos em negócios. Mas isso é fruto, sabe de quê? De oportunidades. Mas pastor, isso vai ser lucrativo. Mas você tem que saber se essa é a vontade de Deus para você. Porque o que é lucrativo agora não significa que vai ser lucrativo amanhã. O que às vezes para você é bênção agora não quer dizer que vai ser amanhã. E nós precisamos disso, de construir esse relacionamento. E o desafio da permanência tem que passar dos deveres. Não querer usar Deus. Eu quero, Senhor, hoje é quarta-feira, e você ora para Deus te usar. Mas não gastou tempo em nenhum momento. Não deixou a música lá e falando, Deus, agora eu quero te ouvir, Senhor. Preparei a mensagem, mas tem algo que o Senhor quer falar? Eu já falei meia hora. Eu já falei 40 minutos. Mas não ouvi nenhum. Porque acabou minha lista. Acabou meus pedidos, eu levanto e vou embora. Até as minhas músicas são programadas nesse ritmo para orar, para fazer pedidos. Mas não é aquela música, aquele momento que você fala, Senhor, já coloquei os meus pedidos diante do Senhor, eu quero te ouvir. O que o Senhor tem falado no meu coração? Ministra, Senhor, o que eu devo fazer? Fala comigo, Senhor. Deus está disposto a falar com você. Na verdade, Deus fala com você todos os dias, mas você não ouve. Você não para ouvir. Quantos casados nós temos aqui? É importante o que eu vou te falar. Para você ter um diálogo com a sua esposa, com o seu marido, você fala. Mas você precisa também ouvir ele. Mas é ruim quando o homem fala, ou a mulher fala, aí na hora que o outro vai falar, ele vira as costas e vai embora. Você não conseguiria ter um relacionamento abundante com a sua esposa, com o seu marido assim. Do mesmo jeito acontece no seu relacionamento com Deus. Falamos, mas não paramos para ouvir. Não paramos para tocar no coração dele. Não paramos simplesmente para dizer, Senhor, fala. Nos comentários finais de Jesus na vinha, ele desvia então a atenção dos discípulos totalmente das suas atividades para o relacionamento. E por que ele fez isso? Porque eu acredito que se um cristão é fraco, se sente fraco ou forte, isso está intimamente ligado com o seu relacionamento com Deus. É assim, irmãos, um pouco assustador, às vezes quando nós vamos conversar com alguns irmãos e nós percebemos essa carência. Pastor, eu estou carente. Alguns irmãos solteiros, eu estou carente. Essa carência fala da sua permanência. Você não tem prazer. Seu relacionamento com o Senhor não está adequado. Não tem tempo de qualidade. E que cristianismo é esse se nós não ouvimos o Senhor? Que cristianismo é esse se nós não temos prazer na presença dEle? Que cristianismo é esse se nós não levantamos a nossa mão no nosso quarto com o nosso som e rasgamos o nosso coração diante de Deus e dizemos, Senhor, renova, e ter liberdade para rasgar o coração? Que cristianismo é esse? Só de atividade, faz coisa. Agora já começa o momento do encontro Kids. E eu falo isso com a minha esposa, as irmãs do trabalho com os Kids. Parabéns, excelente. Nunca vi tanto encargo, tanto esmero, tanto amor, como em outro lugar. Mas eu tenho falado para minha esposa, nada disso pode substituir o momento de ter um coração que é quebrantado diante de Deus. Nada disso substitui, antes de estar na salinha com as crianças, de estar no encontro, nós precisamos estar com Deus no nosso quarto. Nós precisamos estar com o Senhor. Precisamos ter esse vivo dentro do nosso coração. Jesus é a videira. Jesus é o tronco, onde o galho precisa buscar a seiva para frutificar. Quanto maior é a conexão com o tronco, que é Jesus, maior será a capacidade de produzir fruto. Você está conectado em quem? Você é um galho, o Senhor é o tronco. Quanto maior for a sua conexão com Ele, mais seiva você vai receber para frutificar. Mais palavra, mais vida, mais graça, mais unção. A Bíblia diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo disse, tudo posso em Jesus, aquele que me fortalece.
O propósito de Deus, então, não é que nós façamos mais por Ele, mas que você deseje estar mais com Ele. Projeta para mim Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Isso vai comprovar o que eu acabei de dizer para você, que o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas é que você escolha estar mais com Ele. Marcos 3, 13. Acompanha comigo. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. E vieram o que, irmãos? Para junto dele. Versículo 14. Então designou 12. O Senhor designou os 12 em primeiro lugar para quê? Para estar com Ele. Depois Jesus enviou eles para pregar. Mas em primeiro lugar o Senhor falou: você tem que permanecer em mim. Antes de você estar com os homens, você precisa estar comigo. Isso é uma chave espiritual. Não vai para a célula, não vai trabalhar, não vai aconselhar antes de estar com Jesus. É isso que faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós temos aquela postura e atitude: eu já sei fazer, eu já sei fazer. Olha o que diz o versículo, Atos capítulo 4, versículo 13. Aqui eu vou ler em outra versão para você. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram pessoas sem instrução, ficaram pasmados. Mas eles constataram algo, que eles realmente haviam estado com Jesus. Projeta para mim, por favor, Atos capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz que Pedro e João estavam ministrando, e as pessoas reconheceram. Esses homens não têm tanta instrução, mas uma coisa é fato: eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os membros da nossa célula, as pessoas do nosso trabalho, do lugar onde nós convivemos, eles precisam certificar algo. Ao olhar para nós, eles precisam dizer: essa pessoa esteve com Jesus antes, essa pessoa esteve com Jesus nessa manhã, essa pessoa esteve com Jesus. Nós, os pastores, também nós temos que tomar cuidado, porque às vezes não nos preocupamos com essa correria. Eu lembro quando eu fazia encontro, na sexta-feira pela manhã, eu resolvia tudo até o meio-dia. E aí estabelecia alguns irmãos como líderes, coordenadores, para me cooperar comigo nisso. Mas depois do meio-dia, era um prazo que eu ia para minha casa, que eu ia orar, que eu ia ouvir o Espírito. E às vezes, pregando a mesma palavra, eu acrescentava algumas coisas. Eu me lembro, eu estava observando esses dias, esboço meu que começou com 3 páginas, na fonte 18. Na realidade não é essa, né? Se você colocar na fonte 12, 14, dá 1,5. Mas para aumentar, colocava na fonte 18 para falar, não, 3 páginas. Depois de um tempo pregando aquela mensagem, esse esboço é 7, 8 páginas. Porque a cada momento que você vai para o Senhor acrescenta algo, mostra algo para você. Esses homens eram cheios de ousadia. Em uma versão diz que eles eram cheios de coragem. Você sabe o que faz de você alguém cheio de coragem, de ousadia? Não é o tanto que você conhece de teologia nem da visão. O que faz de você alguém cheio de coragem e de ousadia é o tanto de tempo que você gasta com o Senhor. É o tanto de tempo que você permite o Senhor moldar o seu coração, tocar em você. E quando você sai dali, você sai parecendo o Senhor, parecendo o leão da tribo de Judá. Se nós estamos sentindo fracos, desanimados, em alguns momentos pensando em desistir, eu não acho ruim fazermos apelo, os irmãos vêm aqui à frente para orarmos, mas é complicado se você vem em todos os apelos. É complicado se todo domingo você está mal. É muito complexo se todo domingo você está precisando de algo, parece que para recarregar você. Isso só mostra que parece que é igual uma bateria de um celular. Eu carrego ela domingo. E aí eu tenho que procurar usar pouco, administrar, porque eu vou carregar ele só domingo. Só tem acesso ao carregador só domingo que vem. Alguns irmãos é assim. Só carrega a bateria espiritual só no domingo. Aí tem que esperar o outro domingo para carregar. Sabe por quê? Porque não carregou na sua casa. Não permaneceu. O que significa permanecer? Significa se ligar-se intimamente. Compreendendo isso, então eu quero compartilhar com vocês 6 princípios importantes dessa permanência. Primeiro, se você quiser acompanhar na sua revista, você pode acompanhar também. Permanecer em Cristo é um imperativo.
e não uma opção. O imperativo significa uma ordem. Jesus estava dizendo para eles: permanecer em mim é uma ordem e não uma opção. Mas é triste ter que falar isso aqui, mas parece que para alguns a permanência ainda é uma opção. É uma opção. Eu tenho a opção de permanecer e de não permanecer. Nós precisamos estar certos, irmãos. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Diga: Deus está mais interessado. Mais forte: Deus está mais interessado na minha vida do que no meu trabalho. Ele está mais interessado em relacionamento do que em atividades. Tem irmão que trabalha muito, mas permanece pouco. Ele quer você mais do que as suas obras. Eu louvo a Deus que na sexta-feira eu fui buscar os meus filhos na escola e o pastor Luiz estava falando a respeito disso, de renovar esse amor. Estava falando de Maria Madalena, em João 20. Quantos ouviram a palavra essa semana? Falando a respeito disso. E aí ele falou algo, e aí eu já tinha colocado isso aqui, eu falei: isso é de Deus, testificou. Ele falou: o Espírito Santo almeja mais do que você ter relacionamento. Uau, isso é poderoso. Isso na verdade é revolucionário. O Espírito Santo almeja estar com você mais do que você almeja estar com Ele. Mas a pergunta é, não de condenação, a pergunta, como um alerta para todos nós: será que nós temos essa atitude de querer? Será que às vezes nos tornamos tão insensíveis que o Espírito Santo bate no nosso ombro, espiritualmente falando, quer conversar com você, mas você está tão atarefado, está fazendo tanta coisa? Nós somos uma igreja que trabalhamos, irmãos, e trabalhamos muito. E não acho que isso seja negativo. Na minha opinião, um grande problema acontece quando nós priorizamos mais o trabalho do que o relacionamento. Todos vocês sabem, projeta para mim, por favor, Lucas 10, versículo 40. Todos conhecem a história de Marta e Maria. Essa história exemplifica bem o que eu estou falando. O Senhor coloca no mesmo texto e faz questão de mostrar a diferença da atitude de Marta e de atitude de Maria. Não estou dizendo que a atitude de Marta não é importante na vida da igreja, mas ela não substitui a atitude de Maria, que é gastar tempo com o Senhor. A Bíblia faz questão de mostrar isso. No verso 40, a Bíblia diz que Marta, olha o que estava escrito aí, por favor, acompanha comigo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava-se em que, irmãos? Em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, você não importa, o Senhor não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Dá uma ordem para ela me ajudar. Versículo 41, respondeu-lhe, Senhor. O que o Senhor respondeu para ela? Marta. Foi 2 vezes, para não ter dúvida. Marta, Marta. Oh, Marta, você anda inquietas. Talvez não é isso que está aqui com alguns irmãos. Você está preocupando com o quê? Com muitas coisas. Está preocupado com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Diga: pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. O Senhor resumiu, poderoso isso. Marta, você anda inquieta, Marta. Você anda preocupada, batendo a cabeça de um lado para o outro. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquele outro? Como é que eu vou fazer aquilo? Marta, eu quero dizer para você, Marta, eu importo tanto com a atitude de Maria, que eu quero falar algo para você. Você está tentando fazer muita coisa, mas pouco. Vou dizer, uma só coisa é necessário. Maria, pois, escolheu, diga assim, a boa parte. E sabe o que a Bíblia diz? Esta não lhe será tirada. A parte do trabalho que nós fazemos sem o Senhor vai ser tirada. Mas a parte que nós trabalhamos, fruto de ouvir algo do Senhor, essa não será tirada. O que nós estamos fazendo? É fruto da dependência de Deus. Permanecer significa o quanto você tem fome e sede por Deus. Não o tanto que você tem conhecimento de teologia. Sabe onde é que Deus, você sabe em qual célula, em qual casamento que Deus derrama as suas águas e o teu espírito? Sobre os sedentos. Projeta para mim Isaías 44, versículo 3. A
A palavra do Senhor diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe onde Deus derrama as águas? Sobre os sedentos, sobre aqueles que têm fome, têm sede. Alguns não falam nem amém, né? Então, talvez pode ser isso. Permanecer em Cristo é vital. Segunda coisa, para produzirmos fruto. Versículo 4 e 5 de João, capítulo 15, o Senhor diz: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Escute isso, não pode o ramo, o galho, que somos nós, produzir frutos de si mesmo. E no versículo 5 de João 15 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Alguns estão fazendo a obra de Deus, mas sem o Deus da obra. Estão trabalhando, mas tudo fruto do seu braço. Multiplica, às vezes não pede opinião, vai para um lugar, muda de célula, faz isso, faz aquilo outro. Não tem um Senhor, não tem uma permanência. O Senhor está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Fora da videira o ramo é estéril, fora da videira o ramo é estéril, é inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, que é o Senhor, sendo podado na hora certa, a Bíblia diz que ele vai dar muito fruto. Por isso que eu coloquei como título essa mensagem: a permanência que gera fruto. Os seus frutos estão intimamente ligados com a sua permanência. Os seus frutos estão intimamente ligados com isso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Não fala que eu estou querendo inventar alguma coisa, não, está escrito na palavra de Deus. Por que eu estou falando a respeito de fruto? Porque a esterilidade não é vontade de Deus para os seus filhos. Esterilidade não é vontade de Deus para os seus filhos. Deus falou que você vai crescer e vai multiplicar, vai gerar muito fruto. Terceiro, permanecer em Cristo. É evidência que nós somos discípulos. Foi Jesus que disse isso, acompanha comigo. Versículo 8, irmão, por favor, coloca aí. Acompanha na projeção. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o que, irmãos? Pouco fruto? Muito fruto. E assim vos tornareis o que? Meus discípulos. Eu posso afirmar, após ler esse texto, que uma vida frutífera é a melhor evidência para os nossos corações de que nós somos discípulos. Quem é discípulo é aquele que está fazendo a vontade de Deus. Quem é discípulo é aquele que se importa em fazer a vontade de Deus. Quem é discípulo é aquele que nega a sua vontade. E nega a sua vontade. Alguns irmãos, às vezes nós chamamos para orar. Lá no portão nós oramos 6 horas. É o tempo, é o horário que os irmãos conseguem. E às vezes nós temos chamado alguns discipuladores e alguns líderes. E alguns não conseguem. Não é porque tem um problema que entra no trabalho nesse horário. Porque eles argumentam: eu quero dormir até mais tarde. Olha, dormir até mais tarde é bom, mas se você assumir uma postura, uma atitude de discípulo, você quer fazer a vontade de Deus, eu acho que a primeira atitude que você tem que ter, e que Jesus instruiu os discípulos, foi negar a si mesmo. Fico preocupado se às vezes os irmãos não estão levando as coisas só por outro lado. Nossa, agora conheci a graça, a justificação, meu Deus, é bom demais, tudo que eu pedi para o Senhor vai me dar, nossa, eu vou viver essa coisa. Presta atenção. O Senhor vai te dar, mas você tem que tomar uma atitude de ser discípulo, de fazer a vontade do Senhor, de ouvir o Senhor. E às vezes eu tenho que aborrecer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Nós estamos agora concursão em um CTL. O Senhor falou para permanecer na palavra. Alguns irmãos ficam fazendo talvez contas, né? Do que se ele sair do trabalho ele pode perder isso, porque senão ele vai trabalhar até mais tarde. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Quantos querem fazer a vontade de Deus? Nem sempre a vontade de Deus é confortável. Nem sempre a vontade de Deus vai conciliar todas as coisas. Pelo contrário, na maior parte que o Senhor Jesus chamou seus discípulos, chamou homens, como o pastor Rigonato falou a respeito de Abraão, eles tiveram que deixar algo para trás. Se você não estiver disposto a deixar algo para trás, você ainda não está na classificação de falar que é um discípulo do Senhor Jesus. Você tem que deixar alguma coisa. Tem que deixar às vezes o tempo. Tem que deixar às vezes, se necessário for, até o filho com o outro para fazer o curso. Ah, isso é um desequilíbrio. Desequilíbrio é ficar sem fazer. Isso que é um desequilíbrio.
Precisamos voltar a isso. Fica parecendo que agora tem que ser tudo. Pastor Marcos, arruma uma turma para nós agora no horário. Tudo, não tem nada de errado você sugerir, você faz parte dessa igreja, é bom. Mas às vezes tem irmãos que querem fazer as coisas só para não tomar a cruz. Arruma para nós um horário no cursão de 11 a meio-dia, 11 às 13h30, porque nesse horário eu posso, no outro eu não posso. Arruma, e assim, só em todo lugar você quer chegar para arrumar as coisas para o seu conforto. Mas não é isso. Nós temos que abrir mão, às vezes, de muitas coisas legítimas para fazer a vontade do Senhor. Para sermos discípulos. Discípulos são aqueles que ouvem e fazem a vontade do Pai. Sabe por que é interessante? Jesus se manifestou para várias pessoas. Jesus curou várias pessoas. Mas foi aos discípulos que Ele liberou as maiores pérolas. Foi aos discípulos que Jesus construiu um relacionamento de proximidade, de intimidade, nos quais os discípulos tiveram a liberdade de abrir o coração. Jesus relacionou, e aqui nesse púlpito já foi pregado sobre isso, com 3 tipos de pessoa: multidão, seguidor ocasional e discípulo. Qual desses você está? A sua permanência responde a essa pergunta. Multidão é aquela que só quer suprimento. Me dá o pão. Tem irmão que só quer isso, só quer bênção, mas não quer relacionar. Eu quero prosperar, 2016 é isso e aquilo outro, só fala de dinheiro. Me incomoda que parece que no nosso meio agora sinal de bênção é só prosperidade, é só negócio. Mas você não vê, antigamente os testemunhos eram irmãos que tiveram uma experiência, irmão que orou, alguém foi curado, mas parece que os testemunhos da igreja no mundo, no Brasil mudou. Sinônimo agora de prosperidade é só carro. Só carro, emprego, isso é bom, vamos continuar testemunhando, mas queremos ouvir testemunho de irmãos que tiveram experiência, que tinha uma pessoa que estava com câncer, que estava com HIV, e não tinha mais cura, não tinha mais como, mas você foi lá, impôs as mãos e ele foi curado. Queremos ouvir esses testemunhos. É bom ter prosperidade, mas nós queremos testemunhos. Não pode mudar. Porque sinônimo parece que de bênção, agora é só prosperidade. Sinônimo de bênção é alguém que é cheio do Espírito de Deus, é cheio da vida, que por onde ele passa, a vida de Deus chega. Onde ele chega, a vida de Deus chega. Isso é importante para nós. Não quero ser hipócrita em falar isso, eu quero prosperar e oro por isso. Mas não oro em primeiro lugar, eu oro em primeiro lugar pela presença de Deus na minha vida. Porque se eu tiver a presença de Deus, eu tenho prosperidade. Mas se eu tiver a prosperidade sem presença de Deus, não vai valer nada. Se tiver dinheiro, melhor dizendo, não vai valer nada. Quarto, a permanecer em Cristo é vital para você experimentar o fluir do amor de Deus. Olha o que diz no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos o sentimento do quanto nós somos amados. E quando você tem esse sentimento, Jesus compartilha a vida dele com você. Eu penso que o maior de todos os sentimentos é saber que você é amado por Deus. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Você é um filho amado de Deus. Por que o Senhor está falando? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. João 14, ele fala, eu vou subir para junto do Pai, mas não vou deixar vocês, vou enviar o Consolador. João 15... ele tira a atenção da atividade, do fazer para o ser. Aí ele está falando, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. E a consequência disso vai ser frutos. Mas também se você não permanecer, você vai perder isso. Você vai ser lançado fora. Ele está falando, permaneça no amor. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que nós enfrentamos lutas. Tem hora que nós enfrentamos guerras, tem hora que nós enfrentamos dificuldade, e se nós não tivermos o sentimento que nós somos amados por Deus, se nós não permanecemos nesse amor, facilmente o diabo nos rouba a atenção. Tem irmãos que até hoje estão duvidando que Deus não ama, por quê? Porque às vezes pelo passado, o sofrimento, a dificuldade, ele acha que ele não é amado. Eu quero falar para você, independente do que você esteja passando, eu quero dizer, você é amado por Deus. O fato de ser amado por Deus não nos torna pessoas imunes ao sofrimento. Nós até passamos pelo sofrimento, mas com uma diferença, nós temos um Senhor que nos ama, e Ele fala para nós, isso é por pouco tempo, mas você vai poder depois olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, isso foi crescimento, isso foi bênção.
Mas tem irmãos que no sofrimento, ele sai. No sofrimento ele desiste. Por que desiste? Porque não tem um sentimento que ele é amado. Pegue no ombro do seu irmão aí com todo amor e carinho e fala: permaneça no amor. Permaneça em Cristo. Quinto, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Senhor está dizendo o quê? Presta atenção no que você leu. Versículo 7. Por favor, coloca aí 15:7. Se permanecer em mim e as palavras permanecer em vós, vocês vão pedir o que quiser, vos será feito. Jesus estava afirmando aqui, na minha opinião, algo poderoso e revolucionário. Jesus estava dizendo: se vocês permanecerem em mim através da oração, e a sua oração for fundamentada na palavra, eu vou respaldar vocês. Não vai faltar fruto, não vai faltar realidade, não vai faltar unção. Onde você colocar as mãos, o que vocês pedirem vão acontecer. Permaneça. Permanência está intimamente ligado também com perseverança. Alguns irmãos até oram, mas não oram até o fim, não acreditam de verdade. Não vão até o fim. E por que isso acontece? Porque são influenciados por essa mentalidade fast food, rápido demais. Irmãos, a vida cristã não funciona assim. Às vezes você chega num drive-thru, você chega lá e fala: eu quero um Big Mac, Coca-Cola e um sorvete. Aí passa do outro lado, você paga, em menos de poucos minutos você chega do outro lado, está pronto o sanduíche. Com a vida cristã não funciona assim. As coisas espirituais precisam ser geradas. Precisa ser gerada. Você precisa ir. Teve pessoas que, uma palavra só, que o Senhor liberou, elas foram curadas. Outras precisaram esperar 12 anos. Não sei quanto tempo você vai ter que esperar. Mas uma coisa é fato: permaneça no Senhor. Jesus disse aos discípulos que não era para eles saírem da cidade. Tecladista, por favor, suba aqui. Só o tecladista agora, por favor. E aí, ele falou para os discípulos: permaneça na cidade até que do alto fosse revestido. Eu fiquei pensando, lendo esse texto aqui, não seria mais fácil ter dito o dia e a hora que o Espírito Santo viria, se ele sabe todas as coisas? Não seria? Mas o Senhor não falou. O Senhor não falou: fica na cidade, daqui 50 dias o Espírito Santo virá. Ele falou assim: fica na cidade, não saia da cidade, até que do alto seja revestido de poder. Permaneça lá. A Bíblia diz que em Atos capítulo 1, Jesus aparece aos discípulos e fica lembrando das coisas do reino durante 40 dias. Depois o Senhor é assunto aos céus. Historiadores acreditam que durante 10 dias, sem interrupção, aqueles homens e mulheres foram para um lugar e eles passaram a orar, sem parar. Senhor, o Senhor prometeu que o teu Espírito viria e eu vou permanecer aqui até que do alto eu vou ser revestido. E no dia de Pentecostes, não foi um dia antes nem depois, no dia, o Espírito Santo veio. Tem promessa de Deus para você? Permaneça. Sexto, permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Infelizmente, a desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Não é que Deus afasta de você, mas às vezes as pessoas dizem que amam o Senhor e não obedecem, está enganando a si mesmo. Não está disposto a obedecer. E eu quero então finalizar, vou precisar de alguns minutinhos ainda. Quais são as consequências de não permanecermos no Senhor? Como eu disse para você, olha para cá. Em João 14, Jesus disse que Ele iria para junto do Pai, mas que Ele ia enviar o Consolador. João 15, Jesus fala da permanência. João 18 ou 19, se eu não me engano, Jesus, então, como prometido, partiu. Todos sabem a história, ressuscitou o terceiro dia e foi para junto do Pai. Olha para cá. Tudo indica que os discípulos parece que eles não conseguiram compreender a instrução da permanência. E por que eu te afirmo isso? Por que eu posso afirmar para você que os discípulos não seguiram a instrução, não tiveram revelação de que era para permanecer?
Ele prometeu: permaneça no meu amor, permaneça na minha palavra, permaneça em mim. Vocês vão dar muito fruto, não vai te faltar nada. Vocês vão orar e eu vou responder. Mas a morte de Jesus, para Pedro e os discípulos, veio como um sobressalto. Eles ficaram assustados. E no capítulo 21, a Bíblia diz, no versículo 3, João 21, 3, a Bíblia diz que Pedro toma uma decisão. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Tudo indica que Simão Pedro era um líder, era o mais velho, e ele influenciou os outros. Disse-lhe Simão Pedro, observe que nós estamos em João. Uma história está atrás da outra, tem uma sequência. João 15 ele fala da permanência, ele vai para junto do Pai. João 21, a Bíblia registra que Pedro chega para os discípulos e fala: eu vou pescar. Os discípulos disseram: nós vamos junto. Estamos juntos e misturados. Pode contar conosco, nós estamos juntos. Qual o problema de voltar a pescar? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos, olha para mim. Pedro seria a última pessoa que deveria voltar a pescar. E por que eu afirmo isso? Porque em Mateus capítulo 4, no versículo 18, ele ouve da própria boca do Senhor. Eu sei que alguns irmãos falam: pastor, eu tenho dificuldade, qual que é o meu chamado? Pedro não tinha como ter dúvida. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor estava andando junto ao mar da Galileia, e o Senhor avistou Pedro. E a Bíblia diz que ele estava fazendo o que, irmãos? Pescando. Pedro estava pescando. Ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor disse para ele: abandona as redes, larga as redes, que eu vou fazer de você pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro sai, abandona as redes e segue Jesus. Seguir Jesus para Pedro era uau! Ele reconhecia ele como mestre. Ele falou: nossa, que oportunidade de ser discípulo dele, de ser o seu talmidim, meu Deus, que privilégio. Nem avisou o pai, imediatamente abandonou a rede e foi seguir o Senhor. Enquanto ele seguiu o Senhor, não faltou nada para ele. Não há registro de Pedro com fome, não há registro de Pedro doente, não há registro de nada. Mas tudo indica que a morte de Jesus, para eles, foi algo do tipo. Eu consigo ler a Bíblia, eu gosto de viajar, de perceber o Espírito falando comigo. É como se Pedro estivesse olhando para os discípulos e falando: e aí? Enquanto Jesus esteve aqui, tinha comida para nós, multiplicou o pão, multiplicou os pães, nosso ministério era rico, estava vendendo DVD, pregando em tudo quanto é conferência, porta aberta, o povo me ofertando no ministério de Jesus. E agora? Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E os discípulos disseram o quê? Nós também vamos com você. A volta à pescaria indica que Pedro não permaneceu. Não permaneceu na palavra. Não permaneceu no amor. E aqui eu quero mostrar para você, eu já estou finalizando, quais foram as consequências. Quais foram as consequências da vida dos discípulos. Como eu tenho temor disso no meu coração nessa manhã. Quais são as consequências na minha vida da não permanência no Senhor? João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, acompanha comigo, irmãos: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite trabalharam a noite inteira e não apanhou nada. Versículo 5. Jesus chega para eles e fala: filho, tendes aí alguma coisa de comer? Tocou. A primeira coisa que Jesus disse foi tocar no ponto central. Vocês vieram atrás de comida, de sobrevivência. Eu quero saber, tendes aí, filhos, alguma coisa de comer? Eles tiveram que abaixar a cabeça e dizer: não. Quando nós não permanecemos no Senhor, nós ficamos sem fruto.
Trabalha e não tem fruto nenhum. Sabe por quê? Não há fruto sem o Senhor. É Ele que tem a palavra gerativa. É Ele que tem a palavra criativa. A palavra gerativa saia da boca de Deus. E disse Deus: haja luz. É Ele que tem a palavra que gera. Sem o Senhor nós ficamos sem frutos. Versículo 4, não tem tempo. A segunda coisa, que quando nós não permanecemos no Senhor, acontece conosco, nós perdemos a intimidade. Apareceu-lhe o Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos, o que, irmãos? Não perceberam, não reconheceram que era Ele. Quando nós ficamos sem fruto, nós perdemos a intimidade. Deus está movendo, Deus está fazendo, nós não temos, já não ouvimos mais a voz do Senhor. Já não temos mais a sensibilidade para perceber quando Deus está fazendo, está falando. É triste, às vezes Deus está movendo no culto, está movendo na célula, mas tem irmão que está sentado. Tem irmão que às vezes quando eu estou pregando, ou qualquer pastor, ele conversa o tempo todo. Sabe por quê? Está insensível, está nem aí com a palavra, conversa, ri. Sabe por quê? Você perdeu a intimidade. Eu preciso ser honesto com você. Eu preciso ser honesto com você. Se você não tem fome, se na hora da palavra você mais que dorme, e aquela coisa, aquele sono, uma vez só por semana, é porque você não tem fome. Característica de uma pessoa que às vezes ele tá doente, é que ele não quer comer. Não tem fome, você pode servir a comida para ele prefere deitar, ele prefere rir. Sabe por quê? Perdeu a intimidade. Deus está movendo, Deus está fazendo, mas ele não reconhece. Conviveram com ele 3 anos e meio. E aí Jesus aparece para eles, eles não reconhecem. A última coisa que nós perdemos é o temor. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com suas vestes, porque havia o que, irmãos? Se despido. Tem uma outra tradução, diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou. Você sabe o que é triste? Esse outro texto aqui, que eu, na outra versão, diz que ele tirou a capa. Sabe o que eu sinto muito no meu coração? Pedro tirou as vestes de discípulo, de pescador de homem, e vestiu as vestes de pescador. Ele não deveria ter voltado a pescar. Ele deveria permanecer lá. Ele deveria continuar. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a nossa missão. O mestre nos chamou para colher homens. O mestre nos chamou para pescar homens. Nós vamos continuar, mas não foi isso. Eles temeram, sabe o quê? A volta à pesca. É como se ele tivesse dito em outras palavras: eu acho que esse negócio de depender de Deus não vai funcionar, não. Eu vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a pescar. Irmãos, Pedro era filho de pescador. Pedro era alguém experiente, mas ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Você sabe o que isso significa? Você pode ter habilidade em muita coisa, mas se o Senhor não colocar as mãos sobre aquilo que você faz, você não vai prosperar. Não confie na sua habilidade. Não confie em apenas, não, eu vou voltar a pescar. A volta à pescaria para alguns significa que não quer mais depender. O sucesso para o seu casamento ou para qualquer área da sua vida está na permanência, não na sua habilidade, não no seu conhecimento, mas na sua permanência. Mas o autor e o consumador da nossa fé é gracioso. A história não termina aqui. Eu finalizo hoje falando isso para você. Mesmo quando nós erramos, e não permanecemos nele, o Senhor sempre nos dá uma chance, uma outra oportunidade. Observe o versículo 6. Então lhe disse, isso aqui é Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha para mim, que confronto. Ficou a noite inteira no mesmo lugar,
ficou a noite inteira lá pescando e não encontrou nada. Aí Jesus chega para ele e fala: lança do lado direito. Lança do lado direito, você vai achar. Eu penso que Pedro deve ter um confronto. Jesus, o senhor é filho de carpinteiro, quem é filho de pescador aqui sou eu. Eu conheço. Eu estava lendo sobre essa história. Alguns acreditam, historiadores, que Pedro estava numa época boa para pescar, mas ele não achou nada. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Lança do lado direito e você vai achar. Talvez seja o seu caso. Tem trabalhado muito, tem feito muita coisa, mas eu quero dizer, hoje é manhã de ouvirmos ao Senhor onde nós devemos lançar a nossa rede. Hoje é dia, esse é o mês, esse é o ano, esses são dias de você ouvir da boca de Deus, porque é Ele que tem a palavra gerativa, é Ele que tem a palavra que gera frutos. A história não termina. O texto diz, no versículo 9, não, volta lá no versículo 6. Lançaram, assim fizeram, já não podia puxar a rede. Por que não podia puxar a rede? Tão grande era a quantidade de peixes. E no versículo 9 tem 3 coisas aqui, eu quero profetizar essas 3 coisas na sua vida. Ao saltarem em terra, os discípulos viram 3 coisas. O que eles viram ali? Viram ali brasa, em cima peixes e havia pão. Eles saíram para buscar peixe. Eles saíram da permanência. Mas o Senhor fala para eles: eu já tinha preparado para vocês não só peixe, eu já tinha preparado para vocês o pão e já tinha até a brasa. Você não vai precisar fazer nada, você vai só desfrutar. Se você permanecer em mim, você não vai precisar trabalhar para ficar pegando peixe e nem ficar arrumando um lugar para fazer fogo. Já vai ter brasa, já vai ter pão e já vai ter o peixe. Essas 3 coisas apontam para algo espiritual que é importante para mim e para a sua vida. O pão fala da provisão diária. Se você permanecer no Senhor, o pão de cada dia estará na sua mesa. O pão fala da provisão. O peixe aponta para milagres. Se você depender do Senhor, haverá milagres na sua vida e no seu ministério. E a brasa fala do fogo. É o fogo do Espírito que nos purifica. É o fogo que ilumina. E é o fogo que nos capacita a andar numa vida de vitória. Eu quero profetizar que em 2016 haverá na sua vida peixe, pão e brasa. Quero profetizar, se você permanecer no Senhor, não vai faltar o pão nosso de cada dia. Não vai faltar na sua mesa. Também não vai faltar milagres. Na hora que você colocar as mãos, prepare-se. Esse ano é o ano de milagres na célula de criança. Qual que é o resultado disso? É fazer mais por Jesus? Não, é estar mais com Ele. Nós estamos orando. Esse é o ano dos milagres, onde as crianças vão orar por enfermos. Mas não só as crianças, todos nós vamos orar. Irmãos, nós vamos experimentar milagres ainda maiores nesse ministério. Nós já temos experimentado. Nós podemos ver isso na vida do nosso líder. Por que é abundante? Porque não falta nada. Porque é alguém que não negocia a presença de Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você fechasse os seus olhos. Equipe do louvor, suba aqui. Oh, eu sinto o Espírito de Deus no nosso meio. Tem pessoas aqui que precisam restaurar esse altar. Tem pessoas que estão aqui hoje que o Espírito de Deus está dizendo a você: volta. Volta a permanecer nesse amor. Volta a permanecer na palavra. Volta a gastar tempo com Ele. Feche os seus olhos onde você está. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho.
3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.